Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com o Dudu e a aula de hoje será a aula mais pedida pelos meus alunos e por alguns inscritos também. A aula será sobre concentração de soluções. Então, como sempre, pegue o controle, dê start e não deixe de dar aquele like e inscrever-se no canal, beleza? Então, bora pro vídeo! Vamos começar a nossa aula com uma pergunta. O que é uma solução? A solução é uma mistura homogênea composta por um solvente e soluto. O solvente é aquela substância capaz de dissolver uma outra substância. E o soluto é a substância dissolvida em um solvente. Por exemplo, em uma mistura de sal e água. O sal ele vai ser dissolvido pela água. Então, a água vai ser o solvente e o sal vai ser o soluto. E a água é conhecida como o solvente universal. Ficou claro? Agora que sabemos o que são soluções, vamos ver como que é o preparo de soluções. Vamos lá. Vocês conhecem aquele suco em pó? Fresh, Kisuke. Kisuke é da minha época, nem existe mais. Só que o mais famoso de todos, o Tang. Como se prepara o Tang? Lá fala assim, ó, faz 1 litro de suco. Aí você coloca 1 litro de água, coloca o saquinho, o pó do suco, mexe e tá pronto. É assim que você faz? Não, pequeno padawan, você está errado. O correto é, você coloca primeiro o suco em pó, completa até chegar a 1 litro de água, porque completando com 1 litro, a gente vai ter 1 litro de solução. E aí você mexe, vai ter 1 litro de suco. Porque se você colocar 1 litro de água e depois completar com o suco em pó, vai passar de 1 litro. A gente não vai ter 1 litro de suco, a gente vai ter mais. Esse suco vai estar mais diluído. Correto? Então, é assim que se faz. Vamos ver na prática, no laboratório, como que se faz o preparo de uma solução. Vamos lá? Os passos do preparo de uma solução são o seguinte. O primeiro passo é pesar o soluto que você quer. Então, você vai pegar uma balança analítica precisa e vai pesar quanto de soluto que você vai precisar em sua solução. Beleza. O segundo passo é passar esse soluto para um becker e adicionar um pouco de água destilada, para ele ficar com aspecto líquido. Tranquilos? Depois disso, você vai passar para um balão volumétrico que você conhece qual é o volume. No caso aqui, a gente tem um balão volumétrico de 1 litro, porque aí a gente vai ter 1 litro de solução. Então, essa marquinha aqui ó, é o menisco. E quando a gente completa até o menisco, a gente vai ter 1 litro de solução. Então, você passou, vai completar de água destilada até chegar no menisco, e aí a gente vai ter 1 litro de solução. Correto? É simples assim, tranquilo. Mais uma vez, primeiro a gente coloca o soluto, depois a gente completa com o solvente para a gente chegar na medida do volume que a gente quer da solução. Tranquilinho, né? Uma observação importante do porquê que a gente tem que colocar o soluto antes de adicionar o solvente. Porque a massa do soluto que a gente está adicionando, ela deve ser conhecida. Então, você tem que pesar primeiro quanto de soluto está presente naquela solução. Simplesmente assim. Tranquilos, né? Depois de preparar a solução, temos que encontrar a concentração dessa solução, correto? Então, a primeira concentração que a gente vai achar será a concentração comum. Vamos lá, como é que a gente acha isso? A concentração comum é o C maiúsculo, que é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. E a unidade de medida será o grama por litro. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos preparar uma solução. Vamos pesar uma massa de NaCl em uma balança analítica. Encontraremos que essa massa é igual a 5 gramas. Então, a gente tem 5 gramas de soluto.
A gente vai preparar a solução, como a gente viu anteriormente, vai colocar em um balão volumétrico e completar com água destilada, que será o nosso solvente, até chegar o menisco. No caso, a gente tem um balão volumétrico de 250 ml. Então, a gente vai ter uma solução de 250 ml. Beleza. Aí, a gente agora vai ter que calcular essa concentração comum. Então, vamos lá. A concentração comum vai ser igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Temos 5 gramas de NaCl, que é o nosso soluto, só que a gente vai dividir esse valor do volume da solução em litros, porque a unidade tem que ser em grama por litro. Então, vamos converter 250 ml para litro. E vamos encontrar que 250 ml são 0,25 litros. Então, a conta fica 5 que divide por 0,25. Calculando isso, teremos a nossa concentração comum igual a 20 gramas por litro. Tranquilinho, né? Sem susto. Professor doutor, eu posso fazer isso por regra de 3? Claro que pode, meu pequeno jovem. Vamos fazer por regra de 3 também. Vai dar o mesmo resultado. Então vamos lá. Olha só. Temos a massa do soluto e o volume da solução. Sabemos que 5 gramas de soluto está presente em 0,25 litros de solução. Quanto que a gente vai ter de soluto, x gramas, em 1 litro de solução? Porque a unidade é em grama por cada litro, então a gente tem que passar isso para litro. Então, beleza, vamos lá. Fazendo a regra de 3, x vezes 0,25, 0,25x. 1 vezes 5, 5. Isolando o x, temos x é igual a 5 que divide por 0,25, que é igual a 20 gramas de soluto. Então, teremos 20 gramas em 1 litro de solução. 20 gramas por litro. Beleza? Então, vamos passar para mais exemplos. Vamos observar uma coisa importante. A concentração comum é encontrada pela massa sobre o volume, correto? Tranquilo. Só que a densidade também é massa sobre o volume. Qual que é a diferença? Então, vamos encontrar a densidade da solução e depois a concentração comum dessa solução. Vamos lá. A densidade ela vai ser achada pela massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, é a massa total daquele sistema sobre o volume total do sistema. E a unidade de medida no sistema internacional será grama por ml. Já a concentração comum vai ser dada pela massa do soluto sobre o volume da solução e será dada por grama por litro. Então, a diferença são nas massas. Na densidade vai ser a massa total, vai ser a massa da solução, e já na concentração comum vai ser a massa do soluto, não a massa da solução. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Em um exercício vai ser dada a massa do soluto, que vai ser 15 gramas, o volume da solução, 500 ml, e a massa da solução, que vai ser igual a 514,5 gramas. Vamos achar, então, a densidade primeiro. Ó. A densidade vai ser a massa da solução sobre o volume da solução. Logo, a densidade será igual a 514,5 gramas, que é a massa da solução, sobre 500 ml. Precisa passar para litro? Não, porque a densidade é encontrada por cada ml. Então, se está em ml, não precisa converter a unidade. Fazendo essa conta, teremos que a densidade será igual a 1,029 gramas por ml. Tranquilinho. Agora vamos achar a concentração comum. Concentração comum vai ser igual a massa do soluto sobre o volume da solução. A massa do soluto é igual a 15 gramas, está aqui embaixo, sobre 0,5 litros de solução. A gente vai ter que converter o 500 ml por litro. 500 ml é igual a 0,5 litros. Fazendo essa conta aqui, teremos que a concentração comum é igual a 30 gramas por litro. Então, tá vendo que o resultado que a gente achou é diferente? Porque a densidade da solução é uma coisa e a concentração comum dessa solução é uma coisa totalmente diferente. Tranquilo, né? E a única diferença
vai ser na massa do sistema. Na densidade vai ser a massa da solução e na concentração comum vai ser a massa do soluto. Beleza, né? Como eu havia falado anteriormente, são dois cálculos de concentração. Um é o comum e agora a gente vai ver sobre concentração molar. Vamos lá, como é que a gente calcula isso? A concentração molar, o símbolo é o M maiúsculo, é o Mzão. Vai ser igual ao número de mols do soluto, esse N aqui ó, é de número de mols do soluto, que divide pelo volume da solução. E a unidade de medida vai ser mol por litro. Tranquilos? Então vamos lá. Ó. Mais uma vez, vamos preparar uma solução de NaCl. A gente vai pesar uma massa de NaCl e vamos achar que temos 5 gramas de NaCl. E a gente prepara a solução da mesma forma que a gente viu. Coloca-se uma parte da solução do NaCl no balão volumétrico e a gente completa com água destilada até chegar ao menisco. E esse balão volumétrico aqui ó, é de 250 ml. Logo, a solução nossa será de 250 ml. Beleza? Só que a nossa balança volumétrica, a nossa balança analítica, ela não encontra o valor do mol. Ela vai medir o quanto de massa do soluto que a gente tem. Então, mais uma vez, como é que a gente passa massa para mol? Quem não sabe, eu vou deixar uma aula minha aqui que fala sobre massa molar, que fala sobre mol, número de Avogadro e de massa molar. Então, vocês vão conferir essa aula, depois volta para cá para quem não sabe como é que passa massa para mol. Para a gente passar a massa para mol, a gente tem que fazer a massa molar. Então vamos lá, ó. A gente vai fazer a massa molar do NaCl, porque aí a gente encontra quantos mols que a gente tem na massa determinada do NaCl. Então vamos lá, ó. A massa molar do NaCl vai ser igual a 23 vezes 1, porque a gente tem só um Na, e a massa do Na é 23, mais 35,5, que é a massa do cloro, tem só um cloro, a gente multiplica por 1. A gente faz a soma e acha que a massa molar do NaCl vai ser igual a 58,5 gramas por mol. Agora, olha só, se a gente tem a massa de 5 gramas, quantos mols de NaCl que tem em 5 gramas? A gente faz uma regra de 3. A gente sabe que a massa de 58,5 gramas de NaCl é igual a 1 mol, como a gente achou na massa molar. Quantos mols, x mols, que a gente vai ter em 5 gramas? Fazendo a regra de 3, a gente faz a conta. X vezes 58,5, 58,5x, que é igual a 1 vezes 5, 5. Isola x, x é igual a 5 sobre 58,5. A gente tem que a massa de 5 gramas é igual a 0,085 mols de NaCl. Aí a gente joga na fórmula. Então, a concentração molar é igual ao número de mols do soluto que divide pelo volume da solução. O número de mols a gente achou aqui em cima, é igual a 0,085 mol dividido pelo volume da solução em litros, que é igual a 0,25. Fazendo essa conta, a gente vai achar que a concentração molar é igual a 0,34 mol por litro. Tranquilo, gente? É só fazer isso. E mais uma vez, Dudu, posso fazer isso tudo por regra de 3? Claro que pode, vamos fazer por regra de 3. Ó. A gente vai ter o soluto e a solução. Os dados nos deram, fazendo a massa molar mais uma vez, que a gente tem 0,085 mol de soluto em 0,25 litros de solução. Lembrando que a gente tem que passar o ml para litro quando fala em concentração. Beleza. Quantos mols que a gente vai ter em 1 litro de solução? Porque é mol por cada litro. Beleza, a gente faz a regra de 3. X vezes 0,25, 0,25x, que é igual a 1 vezes 0,85, 0,85. Isolando o x, a gente vai ter que x é igual a 0,085 dividido por 0,25, que vai ser igual a 0,34 mol em 1 litro de solução, dando o mesmo resultado lá embaixo. Então, tem as duas formas de fazer. Agora que vimos como preparar uma solução, encontrar a concentração comum e a concentração molar,
a gente pode ver como é a diluição de soluções. Então, vamos lá. Nós temos uma solução já preparada aqui, ó, com o volume da solução igual a 100 ml e a concentração molar igual a 0,2 mol por litro. Beleza. Então, para a gente diluir essa solução, a gente vai ter que colocar mais solvente para diminuir essa concentração. O solvente que eu escolhi foi a água destilada. Então, a gente vai colocar 100 ml de água destilada nessa solução inicial. E a gente forma uma solução final, que agora ela está diluída, que temos o volume final de 200 ml e a gente vai achar qual é a concentração molar final, como é que ela ficou, como é que essa concentração ficou ao diluir a solução inicial. E olha só, como que eu sei que o volume final é igual a 200 ml? Porque fica assim, ó, o volume final é igual ao volume inicial da solução mais o volume do solvente que a gente colocou, que eu coloquei VA porque foi de água. Beleza? Tranquilo? Então, 100 ml do volume inicial mais 100 ml da água que adicionamos, vai ficar 200 ml. E como que nós vamos achar essa concentração final, depois de diluir a nossa solução? Tem duas formulazinhas que a gente pode usar, que pode ser o C inicial vezes V inicial é igual a C final vezes V final. Ou usar emissão inicial vezes V inicial é igual a emissão final vezes V final. Quando que a gente vai usar um e quando que a gente vai usar a outra? A gente vai usar o C quando for a concentração comum. E a gente vai usar o M quando for concentração molar. Para o nosso caso aqui, ó, vai ser a concentração molar. Então, a gente vai usar essa fórmula de baixo. Então, vamos lá. Ó. Que é igual ao seguinte. Então, essa aqui ó, é a fórmula de diluição. Então, toda vez que o exercício for falar de diluição, vocês vão usar essa formulainha aqui. Então, beleza, vamos lá. Que é igual ao seguinte. Concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Nós temos 3 dados e a gente quer achar uma incógnita, que é a concentração molar final. Então, é só a gente passar os dados para as fórmulas. A gente vai substituir. Então, vamos lá. A concentração inicial é igual a 0,2 mol por litro. O volume inicial da solução são 100 ml, que é igual a concentração molar final vezes 200 ml. Beleza? Fechou aí, ó. E aqui, Dudu, eu preciso converter o ml para litro nesse caso? Não. Por quê? Porque um lado da equação está em ml, o outro lado também está em ml. A gente pode cortar o ml com ml e vai sobrar só o mol por litro, que é a nossa concentração final. Então, vamos lá, ó, vamos fazer conta. Então, fica o seguinte, 0,2 vezes 100 é igual a 20 mol por litro, que é igual a concentração final vezes 200. A gente isola a concentração final, que a gente quer, vai ficar como? Concentração final é igual a 20 sobre 200. Fazendo essa conta, vai ficar igual 0,1 mol por litro. Então, ao adicionarmos 100 ml de solvente, a nova concentração molar da nossa solução é igual a 0,1 mol por litro. Beleza? Tranquilinho, né? Enfim, vamos aprender a misturar duas soluções de um mesmo soluto, para a gente entender como é que acha a concentração molar quando a gente mistura duas soluções de um mesmo soluto, ou, às vezes, no caso, a concentração comum. Vamos lá. Ó. No recipiente A, a gente tem uma solução de cloreto de magnésio, que é o MgCl2. O volume é de 100 ml e a concentração molar é de 0,2 mol por litro. No recipiente B, nós temos também uma solução de cloreto de magnésio, que é o MgCl2. O volume em B vai ser 200 ml de solução. E a concentração molar é igual a 0,1 mol por litro. Aí a gente vai colocar essas duas soluções em um mesmo recipiente. E se a gente somar
os volumes de A e B, a gente vai ter 300 ml. Aí a pergunta é, qual que é a concentração final dessa solução nova quando a gente mistura as duas soluções de um mesmo soluto? Vamos aprender. Como a ideia é de adicionar duas soluções para formar uma nova, você vai gravar que na fórmula vai ter uma soma. Você vai pegar o CV da primeira solução mais CV da segunda solução para formar um CV final. A mesma coisa com a concentração molar. Você vai pegar o MV da primeira solução e vai somar com o MV da segunda solução para formar o MV final. Então, vai ser essas duas fórmulas aqui, ó. O C você vai usar para quando for concentração comum e o Mzão você vai usar quando for concentração molar. Agora vamos fazer o exercício. Como a gente está usando a concentração molar, a gente vai usar o M1V1 mais M2V2 para achar a concentração molar final vezes o volume final. Beleza? E o que a gente quer achar aqui? Vai ser a concentração final, porque o volume final a gente tem. Então, a nossa incógnita vai ser qual a concentração final se a gente adicionar essas duas soluções iniciais. Então, vamos lá. O M1 vai ser igual a 0,2 mol por litro. E o volume dessa solução são 100 ml. Mais a concentração molar de 2 é 0,1 e o volume é 200. Então, a gente multiplica aqui para achar que é igual à concentração final vezes o volume final, que é 300. Agora, a gente faz conta. 0,2 vezes 100 é igual a 20. Mais 0,1 vezes 200 é igual a 20, que é igual à concentração final vezes 300. Precisa passar de ml para litro? Não, porque tudo está em ml, então pode usar que vai dar a conta certinho. Então, beleza. A gente soma 20 mais 20, 40, que é igual à concentração final vezes 300. Aí a gente vai isolar a concentração final, que é o que a gente quer. E a concentração final é do MgCl2, porque a solução é de MgCl2. Então, a concentração molar de MgCl2 é igual a 40, que divide por 300, que é igual a 0,133 mol por litro. Tranquilo? E agora, vamos usar a estequiometria para encontrarmos a concentração dos íons formados nessa solução. Olha só, quando o MgCl ele está em solução, ele vai dissociar, não é verdade? Então, ele dissocia em Mg2+, mais 2Cl-. E aí a gente tem uma estequiometria, a gente tem uma reação balanceada que vai ser de 1 para 2. E a gente sabe que os coeficientes estequiométricos é a mesma coisa do mol. Então, se eu tiver um mol de MgCl2, eu vou ter um mol de Mg2+ formado e 2 mols de Cl- formados. Beleza. Se a gente pensar que tudo isso aí está em 1 litro, a gente pode fazer a estequiometria perfeita. Porque, olha só, a gente achou que a concentração molar do MgCl2 é igual a 0,133 mol por litro. Então, se eu tenho 0,133 mol de MgCl2 e o Mg2+ está de 1 para 1, eu vou ter o mesmo tanto de Mg2+ formado. Tranquilo isso? E o cloro, que é o Cl- aqui, ele vai ser o dobro. Então, se eu tenho 0,133 mols de MgCl2, o dobro vai ser 0,266 mols por litro de Cl- formados. Beleza, então, a concentração molar do MgCl2 é 0,133, como a gente calculou anteriormente. A concentração molar do Mg2+, que é o íon, é de 0,133 também. E a concentração molar do Cl- é o dobro, então vai ser 2 vezes 0,133, que é igual a 0,266 mols por litro formados nessa solução nova aqui. Beleza? Agora que o buraco é mais embaixo, pois falaremos de mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Ou seja, você vai
adicionar uma solução à outra e o soluto eles não são reativos, eles não reagem. Então vamos lá, vamos pegar a solução 1 de cloreto de sódio do NaCl com volume de 100 ml e a concentração molar de 0,2 mol por litro. Já a solução 2 vai ser de cloreto de potássio, que é o KCl, que o volume vai ser de 300 ml e a concentração molar de 0,1 mol por litro. Então vamos adicionar em um novo recipiente e o volume final dessa solução vai ser de 100 ml mais 300 ml igual a 400 ml. E a gente vai ter que achar qual é a concentração final do NaCl, depois do KCl, e no final ainda achar qual é a concentração de cada íon formado. Então, vamos lá, vamos fazer uma coisa de cada vez. Como eles não reagem entre si, você faz as contas separadas. Beleza? Vamos fazer. Pelo lado esquerdo aqui, ó, de verde, a gente vai calcular a concentração final da solução 1. Então, a gente vai fazer cada um de cada vez. Primeiro a solução 1, depois a solução 2. Então, vamos lá. Com a solução 1 vai ser a concentração molar da solução 1 vezes o volume da solução 1, que é igual à concentração molar final vezes o volume final. Então, aqui a gente vai usar o M1V1, que é igual a M final vezes V final. O M1 é igual a 0,2 mol por litro vezes 100 ml, que é igual à concentração molar final vezes 400 ml. Mais uma vez, tem que passar ml para litro? Não, porque está tudo em ml. Você vai cortar ml com ml e fica tudo certo. Fazendo a conta aqui, 0,2 vezes 100 é igual a 20, que é igual à concentração molar final vezes 400. Isolando a concentração molar final, fica 20 que divide por 400. Então, a concentração final de NaCl é igual a 0,05 mol por litro. Agora vamos fazer do KCl. Achamos a concentração final do NaCl, agora a gente vai fazer do KCl. Vamos lá. É a mesma coisa, só que agora a gente vai usar M2V2, que é igual à concentração final vezes volume final. Como é que fica? Vamos lá. Ó. M2V2 é igual à concentração molar final vezes volume final. A concentração do KCl no início é igual a 0,1 e o volume é igual a 300. Então fica 0,1 vezes 300, que é igual à concentração molar final vezes o volume final, que é 400. Vamos fazer conta aqui, ó. 0,1 vezes 300 é igual a 30, que é igual à concentração molar final vezes 400. Você vai e isola a concentração molar final. Fica a concentração molar final é igual a 30 sobre 400. Fazendo essa conta, concentração molar final do KCl é igual a 0,075 mol por litro. Agora achamos do NaCl e do KCl. E agora nós vamos achar dos íons do Na+, do K+, Cl- e Cl-. A gente vai ter que fazer as reações de dissociação e fazer uma estequiometria. Vamos lá. Agora vamos achar as concentrações molares dos íons formados, que é o Na+, o K+, e 2 Cl-, um vindo do NaCl e o outro vindo do KCl. Mas como eles não reagem entre si, a gente vai fazer de forma separada. Então vamos lá. O NaCl em solução, ele vai dissociar em Na+, e Cl-. Pensando que tudo isso aqui está em 1 litro, a gente vai ter 1 mol do NaCl, 1 mol do Na+, e 1 mol do Cl-. Lembrando que os coeficientes estequiométricos, eles são a mesma coisa de mol. Então, se está de 1 para 1 para 1, vai estar de 1 mol para 1 mol para 1 mol. Beleza. A gente faz isso para a gente fazer agora uma estequiometria. Se eu achei lá em cima que a concentração do NaCl é de 0,05, eu coloco ela aqui, ó. E como está tudo de 1 para 1 para 1, o mesmo tanto de NaCl que eu tinha vai ser formado do Na+ e o Cl-. Então, se eu tinha 0,05 mol por litro de NaCl, eu vou ter 0,05 mol por litro de Na+ formado e 0,05 mol por litro de Cl- formado. Aí a gente acha todas as concentrações molares
dos íons formados do lado do NaCl. Agora a gente vai fazer o mesmo para o KCl. Vamos lá. O KCl em solução, ele vai dissociar em K+, e Cl-. Vai ser de 1 para 1 para 1. Ou seja, eu vou ter 1 mol do KCl formando 1 mol de K+, e 1 mol de Cl-. Se eu tenho em 1 litro 0,075 mol de KCl, e está tudo de 1 para 1 para 1, eu vou ter formado 0,075 mol de K+ formado e 0,075 mol de Cl- formado. Agora, como tudo está em um recipiente, a gente vai somar o lado do NaCl e o KCl para a gente ver quanto de íon que está formado nessa concentração. Então, vamos fazer nessa solução aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó. A concentração de Na+, vai ser de 0,05, porque só o NaCl formou o Na+. Então, tá aqui, ó. A concentração de K+ vai ser igual a 0,075 mol por litro, porque o K+ ele veio só do KCl. Agora, o Cl- ele veio tanto do NaCl quanto do KCl. Então, a gente vai somar essas duas concentrações aqui. Ó. Então, fica o seguinte, ó, a concentração molar de Cl- é igual a 0,05 mol por litro formado pelo NaCl mais 0,075 mol por litro formado pelo KCl. Somando isso aqui, ó, a concentração molar do Cl- é igual a 0,08 mol por litro. Aí a gente acha tudo que a gente tinha que achar de mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Esse é mais complicado, então vai estudando, vai parando o vídeo, vai anotando, porque isso é importante. Para finalizar a nossa aula, vamos falar de mistura de soluções de solutos diferentes com reação. Um exemplo é a titulação. Vamos lá, como é que é esse processo aí? Ó? Vamos pegar uma solução ácida com a concentração molar desconhecida. Então vamos lá. A gente vai pipetar, no caso aqui, 20 ml de uma solução ácida, que é de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e colocar em um L-. Beleza. Aí a gente vai agora para a imagem 2. Em uma bureta, a gente vai colocar uma solução padrão de NaOH, que a gente sabe qual é a concentração dessa base, que vai ser de 0,1 mol por litro. Então, beleza. Então, em cima, na bureta, tem uma solução básica e embaixo tem uma solução ácida. Aí a gente vai gotejando essa base até o ponto de viragem. Como é que a gente sabe qual que é o ponto de viragem? O ponto de viragem é quando a gente sabe que essa solução ela está neutralizada. Mas como é que a gente vai saber isso? A gente vai colocar um indicador que muda de cor. No caso aqui, ó, vai ser a fenolftaleína. Então, você vai gotejando a base até que essa solução ácida que era incolor, ela começa a ficar rosada. E aí que indica qual que é o ponto de viragem. Aí a gente vai ler na bureta quanto de base que a gente precisou usar para neutralizar o ácido aqui embaixo. Então, isso aí ó, é uma titulação. Aí que a gente entra no esquema para a gente calcular qual é a concentração molar do ácido inicial. Então, vamos lá. Nessa titulação, foram gastos 60 ml de solução 0,1 mol por litro de NaOH para neutralizar 20 ml de solução de ácido sulfúrico com concentração desconhecida. Então, o que a gente tem que fazer é achar a concentração molar do ácido sulfúrico. Logo, calcule a concentração da solução de H2SO4 em mol por litro. Vamos fazer. Para a gente achar a concentração molar do ácido, a gente vai ter que usar a fórmula que vai aparecer aí agora, ó, que é a concentração molar do ácido vezes o volume do ácido utilizado é igual à concentração molar da base vezes o volume de base utilizada. É só isso, aí a gente troca ali, coloca, beleza? Não, não é só isso, não é só por substituição. A gente vai ter que fazer a reação ácido-base. E a reação do ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio é essa aqui, ó. H2SO4 mais NaOH formam
o sulfato de sódio, que é o Na2SO4, mais água. Agora a gente vai ter que balancear. Então, olha só, fica assim, ó, de 1 para 2, de 1 para 2, 1 para 2 para 1 para 2. Beleza, isso aí. Só que, nesse caso, não importa quanto de sal foi formado e nem quanto de água, porque a gente quer saber qual é a concentração molar do ácido. Então, olha só, eu sei que 1 mol do ácido sulfúrico reagem com 2 mols do NaOH. Isso aqui, ó, é importante demais. Vamos continuar. Agora que a gente vai ver por que é importante você fazer esse balanceamento aqui, ó. Então, a gente sabe que 1 mol do ácido ele vai reagir com 2 mols da base. Beleza, fechou. E aí você vai usar a fórmula lá em cima, ó. MaVa é igual a MbVb. Beleza. E olha só, o coeficiente da base você vai multiplicar pela parte que está do ácido. Ó. Então vai ficar 2MaVa. E o coeficiente do ácido você joga para a base. Então fica 1MbVb. E aí você substitui os valores. Acabou. Pronto. Então vamos fazer lá. Ó. Fica o seguinte. A incógnita que a gente quer achar é a concentração molar do ácido. Então, a gente não sabe aqui. Ó. Então, vai ficar o seguinte. Ó, 2 vezes a concentração molar do ácido, vezes 20 ml, é igual a 0,1 mol por litro, vezes 60 ml. Beleza? 20 ml, que é o volume do ácido, 0,1 mol por litro, que é a concentração da base, e 60 ml, que foi quanto de base que a gente usou na titulação. Fazendo essa conta aqui, ó, 2 vezes M, 2M. 2M vezes 20, 40M. Que é igual a 0,1 vezes 60, 6 mol por litro. Beleza? É isso, porque a gente cortou ml com ml. Beleza. A gente vai agora e vai isolar a concentração molar do ácido. Que fica assim, ó, concentração molar do ácido é igual a 6 que divide por 40. Que é igual a 0,15 mol por litro, que é a concentração do ácido sulfúrico. Belezinha? Tranquilo? Agora, para a gente fechar a nossa aula, vamos fazer aquele exercício contextualizado, massa que a gente faz sempre. Vamos lá. Como sempre, vamos fechar com aquele exercício contextualizado, bonitinho. Vamos fazer? Bora lá. O exercício é: Lex Luthor conseguiu extrair o sangue do Superman para fazer um clone do Homem de Aço. Analisando a amostra de 20 ml de sangue do Superman, Lex percebeu que a massa de ferro nas hemácias era de 1,12 vezes 10 a menos 5 gramas, massa 100 mil vezes maior em relação às células humanas. Sendo assim, A. Calcule a concentração molar de ferro no corpo do Superman, dados que a massa molar do ferro é igual a 56 gramas por mol, e B. Para clonar o corpo do Superman, foi preciso diluir o sangue com um solvente. E a concentração de ferro no sangue foi para 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Qual o volume em litros de solvente utilizado? Vamos fazer! Vamos fazer a letra A. Vamos lá. Ó. O exercício A quer que a gente ache a concentração molar de ferro no corpo do Superman. Só que a amostra, ele deu a massa de ferro, não o mol de ferro. E a concentração molar é o número de mol sobre o volume da solução. E a solução aqui, no caso, é o sangue. Então, vamos lá. Então, vamos passar primeiro essa massa de ferro no sangue para mols. A gente vai usar o dado da massa molar do ferro. Então, a gente sabe que 1 mol de ferro tem 56 gramas. Quantos mols de ferro que eu vou ter em 1,12 vezes 10 a menos 5 gramas? A gente vai multiplicar cruzado, fica assim, ó, x vezes 56, 56x. 1 vezes 1,12 vezes 10 a menos 5, 1,12 vezes 10 a menos 5. A gente agora vai e isola x, fica o seguinte, x é igual a 1,12 vezes 10 a menos 5, que divide por 56. Então, o mol de 1,12 vezes 10 a menos 5 gramas do ferro, o número de mols, vai ser igual a x é igual a 2 vezes 10 a menos 7 mols de ferro. E agora a gente usa aquela formulinha lá, ó, de concentração molar.
A concentração molar é igual ao número de mols do soluto, que no caso é o ferro, sobre o volume da solução, que no caso é o sangue. E a gente substitui. O número de mols é igual a 2 vezes 10 a menos 7 mols. E o volume ele tem que ser passado para litros. Se eu tenho 20 ml, eu vou ter 0,02 litros. Então, a concentração molar de ferro no sangue do Superman é igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Pode fazer por regra de 3? Pode. É só você voltar lá na aula que você vai ver como é que a gente faz por regra de 3. Beleza? E para fechar, o Lex ele teve que diluir o sangue do Superman, porque tinha uma concentração muito alta de ferro. Então ele diluiu com um solvente e a concentração de ferro no sangue ficou igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E a pergunta é, qual o volume em litros do solvente utilizado? Agora ele quer achar qual é o volume do solvente. Então vamos lá. Nós vamos usar a fórmula de diluição, que é a concentração molar inicial vezes o volume inicial, que é igual à concentração molar final vezes o volume final. Mas espera aí, Dudu! Não tem o volume do solvente. Tem! Ele está implícito no volume final. Então, vamos abrir o volume final aqui. Ó. Vai ficar o seguinte. Concentração molar inicial vezes volume inicial é igual à concentração molar final vezes o volume final é igual ao volume inicial mais o volume do solvente que foi adicionado. Lembra em diluição? Boa. E agora a gente vai substituir os valores. Fica o seguinte, a concentração inicial do sangue era 1 vezes 10 a menos 5 e o volume era de 20 ml. Que é igual à concentração final que o Lex chegou, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7, vezes volume inicial, que é 20 ml, mais o volume do solvente que ele adicionou para que a concentração ficasse menor. Então, beleza. Agora é só fazer conta. Então, vamos lá. 1 vezes 10 a menos 5 vezes 20, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7 vezes 20 ml mais o volume do solvente. Então, olha só. Você vai isolar o que está em parênteses aqui, ó. Beleza? Aí fica o seguinte, fica assim, ó, 1 vezes 10 a menos 5 vezes 20 ml dividido por 1 vezes 10 a menos 7, que é igual a 20 ml mais o volume do solvente. Fazendo essa conta aqui do lado esquerdo, vai ficar igual a 2.000 ml, porque a gente vai cortar mol por litro com mol por litro, que é igual a 20 ml mais o volume do solvente. Você isola o volume do solvente, fica assim, ó, volume do solvente é igual a 2.000 ml menos 20 ml, que é igual a volume do solvente é igual a 1.980 ml de solvente que o Lex usou. Mas ele quer em litros, a gente vai passar em ml para litro. Então, o volume do solvente é igual a 1,98 litros. Belezinha? Bonitinho? Pode cair assim. Então é isso aí, galera. Aula um pouco longa, mas eu tive que explicar tudo que cai em soluções. Eu espero que vocês estudem bastante sobre isso. Se tiverem dúvidas, pode deixar um comentário aqui embaixo ou me adicionar no Instagram, que é Dudu_Moraluz, que eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. E aí você pode mandar um direct para mim e a gente conversa sobre esse tema aqui, tá beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, espero que tenham gostado. E é isso aí, até a próxima aula. Fui!